mas inverencial, em continuidade à sequência de vídeos estabelecida nos temários deste curso de autoconhecimento. Neste 30º vídeo, falarei sobre a primeira montanha, a montanha da iniciação. Todo aquele que deseja fabricar sua alma para libertar sua consciência dos egos deve levantar o Filho do Homem. O caminho da cristificação é um caminho árduo e difícil. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O livro sagrado faz uma alusão ao caminho da cristificação. Dito caminho é citado, é nomeado em muitos versículos, mas como os egos se utilizam da mente humana para realizarem seus desejos, suas paixões, suas ideologias e seus interesses, dificilmente o homem terrestre compreende o Cristo íntimo, descobre e passa a trilhar o caminho da salvação, o caminho da liberação de sua alma, sua consciência que está aprisionada no ego. Quando o homem terrestre, por amor ao Cristo íntimo, resolve buscar a santificação para que, em uma etapa mais avançada dessa busca, passe pelo processo da cristificação, esse homem terrestre, então, entra pelo caminho da iniciação, descrito nos livros de Isaías, Zacarias, Apocalipse e etc. Comumente, o homem terrestre comum e corrente, quando lê esses livros sagrados, não compreende os relatos, os diálogos entre Deus e esses iniciados, porque o ego não compreende as coisas celestiais, porque o ego não pode adentrar nas regiões superiores, e todo esse caminho da cristificação acontece nas regiões superiores da natureza, nos céus. O profundo significado de cada passagem só irá compreender o homem terrestre que vivencia, que experimenta a realidade dessas regiões superiores. Exemplificando, quando o homem terrestre aprende a sair em astral conscientemente, pode verificar por ele mesmo a realidade desse caminho da cristificação. Nesse caminho da cristificação, há 3 montanhas que o homem terrestre, se vier a ser um iniciado, deverá percorrer. A primeira montanha, simbolicamente, é a montanha da iniciação. Ao ascender por essa montanha, o iniciado passa pelo processo da Via Crucis, de uma maneira simbólica e incipiente. A segunda montanha é a montanha da ressurreição. Nessa montanha, o iniciado levanta o Filho do Homem e, por isso, tem que viver simbolicamente, em carne e osso, todo o drama da paixão do Cristo nos mundos internos. A terceira montanha é a montanha da ascensão. O iniciado termina o trabalho da cristificação. Abrem aspas. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo. Seu Monte Santo, belo e majestoso, é a alegria de toda a terra. Como as alturas do Zafon, é o Monte Sião, a cidade do grande rei. Fecha aspas. Assim como o venerável Mestre Jesus desceu aos mundos infernos, em cada uma dessas montanhas, o homem terrestre, vestido com seus corpos, também deve descer aos mundos infernos. Mas por que quem é o iniciado tem que descer aos mundos infernos? Tem que descer aos mundos infernos para resgatar partes de sua própria consciência, que estão aprisionadas nos egos. Lembrem-se que os egos habitam as regiões inferiores, e ditas regiões inferiores estão associadas à nossa inconsciência. Como dito em vídeos anteriores, a porta para o caminho da cristificação é o equilíbrio dos centros de energia da máquina humana. Enquanto não equilibrarmos esses centros de energia, não despertaremos o fogo sagrado na base da coluna vertebral. Se não despertarmos o fogo sagrado, não engendraremos os corpos solares, que são as vestes do Cordeiro, para subir a primeira montanha. A primeira montanha consiste de 8 iniciações de fogo.
Antes de entrar na primeira montanha, o iniciado é submetido no mundo astral à prova do guardião do umbral e à prova dos 4 elementos. Esse guardião tem um aspecto de um monstro horrível, com fisionomias humanas. Esse guardião representa, personifica o próprio ego do iniciado. Se o iniciado durante essa prova não enfrenta o guardião e foge de medo, não está apto ainda para entrar na iniciação. Essa fuga sinaliza que o iniciado ainda é escravo de seu próprio ego. Exemplificando, escravo de seu próprio ego é como um iniciado ter um vício qualquer muito forte e não consegue se libertar desse vício por mais que lute. Na primeira iniciação de fogo, o iniciado tem que despertar o fogo sagrado no corpo físico, na região do cóccix, e fazer subir esse fogo pela sua coluna vertebral, vértebra por vértebra, até a altura da glândula pineal, e depois até a região do entrecênio. Nessa primeira iniciação, o iniciado é submetido a muitas provas. Como dito em vídeos anteriores, o ascenso do fogo sagrado pela coluna vertebral é de vértebra em vértebra, muito lentamente e de acordo com os méritos do coração. Não é possível o ascenso do fogo sagrado a tal ou qual vértebra se não preenchermos as condições morais precisas. Na segunda iniciação de fogo, o iniciado tem que despertar e levantar o fogo sagrado no corpo vital. O iniciado também é provado antes de chegar o fogo sagrado em tal ou qual vértebra. Cada vértebra espinhal de tipo etérica implica em determinadas virtudes. Na terceira iniciação de fogo, o iniciado tem que fabricar, se ainda não possui, o seu corpo astral, despertar e fazer subir o fogo sagrado pelo canal medular do corpo astral. Nessa etapa do trabalho, o iniciado tem que viver no mundo astral o drama do Cristo, simbolicamente a morte e ressurreição do Cristo. Como dito no vídeo, os 7 corpos, quem fabrica o corpo astral ganha a imortalidade no mundo astral, no mundo dos sonhos. Na quarta iniciação de fogo, o iniciado tem que fabricar, se ainda não possui, o corpo mental, despertar e fazer subir o fogo sagrado pelo canal medular do corpo mental, de vértebra em vértebra e de chakra em chakra. É um trabalho muito lento e espantosamente difícil. Nessa iniciação, quando o fogo sagrado chega à altura do coração, quando o iniciado abre as asas ígneas angélicas, enfrenta no mundo mental o guardião do umbral. Como dito, um monstro terrível que representa nosso próprio ego. Dita asas ígneas permitem ao iniciado entrar instantaneamente em qualquer departamento do reino. Quem quiser adentrar na Jerusalém Celestial, na cidade querida dos profetas, nos mundos superiores, montado no burro, no asno, deve libertar-se do corpo, dos afetos e da mente. Simbolicamente, montar no asno, no burro, é ter o domínio completo da mente. Prezados estudantes, lembrem-se que nossa mente, além de ser escrava dos sentidos físicos, é um péssimo veículo de expressão de nossa consciência. Na quinta iniciação de fogo, o iniciado tem que fabricar, se ainda não possui, o corpo causal, despertar e fazer subir o fogo sagrado pelo canal medular do corpo causal, de vértebra em vértebra e de chakra em chakra. Essa subida do fogo sagrado pelo corpo causal também realiza-se muito lentamente e de acordo com os méritos do coração. Somente o homem terrestre convertido em homem causal consegue definitivamente a imortalidade. Nesse mundo das causas naturais, o iniciado carrega o peso de sua própria cruz ante as profanas multidões que, enfurecidas, o apedrejam. Quando o fogo sagrado passa pela glândula pineal e chega ao entrecênio do dito corpo, a alma do iniciado se fusiona com o real ser desse iniciado. É impossível caminhar pelo difícil caminho que conduz à liberação da essência sem o auxílio da nossa Divina Mãe.
Nessa região, o iniciado pode vivenciar o drama do Cristo cósmico e se converter de fato no personagem central de toda a Via Crucis. Nos momentos finais dessa quinta iniciação, o iniciado enfrenta um guardião nirvânico terrivelmente divino para escolher qual caminho seguirá, o caminho espiral ou o caminho direto que leva ao absoluto. Quem escolhe o caminho espiral, escolhe entrar no nirvana e não encarna o Cristo, e posteriormente não retorna ao absoluto. Somente levanta o Filho do Homem, encarna o Cristo, aqueles iniciados que escolhem o caminho direto. O iniciado que escolhe o caminho direto por meio do Cristo pode eliminar de seu interior os eus causa. Quando o iniciado termina de fabricar seu corpo causal, passa a ser o mestre autêntico nos mundos internos. Na sexta iniciação de fogo, o iniciado tem que fabricar, se ainda não possui, o corpo búdico, despertar e fazer subir o fogo sagrado pelo canal medular espinhal do corpo búdico. O Atman, o ser, tem duas almas. A primeira é a alma espiritual e a feminina, chamada Budi. A segunda é a alma masculina, chamada Mana superior. O homem terrestre comum e corrente só tem dentro de si a essência chamada Buddhata, que é uma mínima fração da alma humana, que é o material psíquico com o qual se pode e se deve fabricar o embrião áureo. Ele e ela, Budi e Manas, são as almas gêmeas dentro de nós mesmos, mesmo que não tenhamos encarnadas. As duas filhas adoradas de Atman, de nosso real ser. Na sétima iniciação de fogo, o fogo sagrado sobe pelo canal espiritual medular espinhal do veículo divinal, o corpo átmico. O iniciado tem que experimentar em si mesmo o evento cósmico do Calvário, com espantosa realidade do mundo átmico, a região do Espírito Divino. O iniciado se vê convertido no personagem central do drama cósmico. O homem terrestre Jesuá Ben Pandirá, o venerável Mestre Jesus, foi crucificado entre dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Ágato, o bom ladrão, simbolicamente em nosso interior, rouba a energia sexual, o hidrogênio SI12 dos órgãos criadores, com o evidente propósito de despertar e fazer subir o fogo sagrado para cristalizar o Espírito Santo, o grande Consolador dentro de nós. Caco, o mau ladrão, simbolicamente escondido dentro da tenebrosa caverna da infraconsciência humana, saqueia aleivoso o centro sexual para a fornicação, para a satisfação brutais das paixões sexuais animais. Na oitava iniciação de fogo, o iniciado passa por um recesso para descansar. Fica esse período sem praticar a magia sexual, para então iniciar o trabalho da segunda montanha. Ainda nessa primeira montanha, o iniciado recebe certo tipo de iniciação venusta. Porém, essa iniciação é um pequeno reflexo da verdadeira iniciação venusta que o iniciado receberá na segunda montanha. Prezados estudantes, até aqui falei acerca do trabalho de cristificação a ser realizado pelo iniciado na primeira montanha. Finalizando, visitem o site e baixem gratuitamente os livros do Venerável Mestre Samael. Qualquer dúvida ou questionamento, deixe seu comentário. Boa leitura, boas práticas e até o próximo vídeo. Paz inverencial.